só Deus controlaria a chuva. Você vê na Bíblia, um dos grandes milagres de Jesus foi parar a chuva, parar o temporal. Quem é este que até o mar obedece, o temporal obedece? É uma das coisas mais lindas que Jesus fez. E é muito chocante chegar a um ponto na humanidade onde a gente tem uma tecnologia que controle chuva. Eu gosto muito do assunto das chemtrails. Porque as chemtrails, as trilhas químicas, as borrifações de nuvens, eu acho absurdo que isso não seja falado. E eu acho que a gente deveria falar mais sobre isso. Uma coisa até que na minha live lá com o Felipe não é tão interessado nesse assunto, é o que me Ela não gosta. entristece. Porque eu fico, Felipe, estuda isso. Felipe, eu fico. Porque, como ele é muito crânio para estudar, ele vai dominar se ele pegar esse assunto e eu vou ficar assim, né? Feliz da vida. Só que, assim, ele não é tão interessado nesse assunto, porque ele tem outras coisas que ele estuda mais. Eu acho fascinante. Eu sigo alguns perfis nos Estados Unidos, Europa, de pessoas que denunciam. Sim. Eu vi um de um cara que ele botou um time-lapse e ele filmou, tipo assim, a região rural. É bizarro. É tipo assim, 20 aviões fazendo chemtrails. Daqui a pouco. Sim. E eu tive uma experiência pessoal 3 dias antes da tragédia da região serrana, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro. Eu estava chegando de mudança, eu morava na zona norte de São Paulo, e eu estava indo morar no Rio por um período a pedido da igreja que eu fazia parte. E eu fui de ônibus, e o caminhão de mudança encheu a mudança para São Paulo para Rio. E eu entrei, o caminhão foi embora, eu entrei no ônibus leito com a minha filha e ela namorava um rapaz, fomos eu, ela e o namorado. Nós entramos no ônibus, chegamos de manhã na rodoviária Novo Rio, pegamos um táxi, entramos no táxi. Então, eu, minha filha, o rapaz, o taxista, éramos 4 pessoas. Chegamos na porta do apartamento em Copacabana, veio a Sandrinha, que era uma das secretárias da igreja, que também ia morar com a gente. A gente dividia o apartamento. E aí, ficar mais barato para todo mundo, a gente rachava o apartamento. Que era caro morar em Copacabana. Aí a Sandrinha veio. Então tá, a Sandrinha, eu, minha filha, o rapaz que a minha filha namorava. Então, Sandrinha, eu, minha filha, o rapaz e o motorista de táxi. 5 pessoas. Quando eu saio assim do táxi, tá amanhecendo o dia, porque você chegava às 5 da manhã, às vezes estava escuro ainda no Rio. Dependendo da estação, tá escuro. Quando eu faço assim, ó, tá amanhecendo o dia, o céu tá cruzado assim, inteiro, ó, todo cruzado. Nossa. Todo cruzado. Aí eu chamei todo mundo e falei assim, gente, vamos fazer um teste todo mundo? Olha o céu como tá. São aquelas trilhas químicas de alteração climática. Em 3 dias, porque eu já tinha lido que leva 3 dias para a formação de nuvem ficar pronta. Ela é uma trilha, ela vai abrindo e vai fazendo formação. Eu falei, em 3 dias, gente, vocês prestem atenção se vai ter chuva, se vai acontecer algum temporal, porque está muito forte. E aí toda a técnica da meteorologia, a meteorologia tem a técnica que sabe qual caminho que o vento vai fazer. A meteorologia hoje consegue saber isso, né? Onde que vai estar a tempestade, tal. Você acha que os caras que estão fazendo isso não sabem até onde que vai em 3 dias estar aquela formação? Então eles sabem aonde eles têm que borrifar para daqui a 3 dias estar formado aonde que eles querem. Isso é teste. Aí eu falei, gente, vamos ficar todo mundo ligado. Então 5 pessoas viram. 3 dias depois veio a tragédia da região serrana. 3 dias depois. Sendo que, na tragédia da região serrana, eu tenho amigos que moram lá e que moravam lá na época, contaram que você abria a cortina, a janela fechada, que a chuva na janela não era uma chuva forte. Era como se tivesse uma cachoeira. Como cachoeira. Não era normal. De modo que eu fui visitar, mais ou menos 1 ano e meio depois da tragédia, eu fui visitar uma cidade dessas lá, e os pastores da igreja que eu fui ministrar me levaram. Eu falei, me leva para ver os lugares. Porque eu fiquei com uma conexão com essa situação da tragédia. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eles me levaram para um lugar que tinham mais de 1000 relógios de medição de luz. Tinha uma média de 1000 relógios. 1000 relógios significam 1000 casas. 1000 casas não significam 1000 pessoas, significa no mínimo 2000 pessoas. 4.000 em média. No mínimo 4.000, 3.000. Vamos pensar em 3.000 pelo menos. Ok. 1000 relógios desapareceram
Desapareceram do contador lá da empresa. 1.000 relógios foram apagados, como um morro. Choveu tanto, a chuva foi tão absurda. Foi como se um mar invadisse. Que o morro derreteu, passou a lama, cobriu como um chantilly. 1.000 casas, 1.000 relógios sumiram. Nossa. Isso nunca nem foi falado, a gente não ouve isso ser falado. E ninguém tira da minha cabeça que isso foi um teste. Ninguém tira. É o Porque que aconteceu. isso não acontece em cidades estratégicas. Não. Por que isso não acontece? É coincidência, né? Cidades estratégicas não acontece. Então, assim, é muito esquisito. Ah, tem explicação. Claro, mas é muito esquisito. Sim. E aqui num tal documentário que eu vi há mais de 15 anos atrás, eu vi esse documentário, fiquei pedindo pro pessoal lembrar. O documentário que eu vi, o cara dava uma aula sobre como foi criada essa química de borrifação de nuvens na Guerra do Vietnã. Sim, ela existe. Para alagar o terreno e dificultar o avanço das tropas inimigas. Então, há uma tecnologia que foi criada para isso e que eles dizem que hoje é usada para controle do clima, das estações. De fato, o Rio de Janeiro não tinha inverno. E o Rio de Janeiro hoje tem inverno. Não tinha inverno no Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu também em Dubai, não foi? Teve aquela chuva imensa em Dubai que pegou Também. aquele... E a pastora Keila, que está aqui com a gente hoje, estava lá e foi notificado que eles erraram na borrifação de nuvens. No seu celular. 4 horas da manhã, começaram a aparecer as notificações, os alertas. Estava com o chip do Brasil e começou. Os alertas eram de quê? Alagamento? Não saí do hotel porque era alagamento. Em Dubai. Mas você ouviu alguém falar ou leu em algum lugar que eles tiveram erro da borrifação das nuvens? O guia falou. Ou seja, lá em Dubai é falado abertamente. Mas por que eu acho importante... Avisaram que não era para sair do hotel, porque a chuva começou às 8 da manhã. Tô repetindo para vocês aqui. 8 da manhã. E aí alagou a cidade. Mas o que eu acho assustador é que no nosso país, no Brasil, muitas pessoas não sabem que existe um nível de tecnologia capaz de controlar chuva, Sim. de causar chuva. E isso é uma das formas que, na ignorância, joga-se a culpa em Deus de muitas situações. Uma das coisas mais maldosas, perversas que tem, é quando a tecnologia avança a tal ponto que você pega a pessoa ignorante que não sabe e você deixa essa pessoa sem entender o porquê das coisas. Um exemplo de um meme que uma menina fez com os pais bem ignorantes da roça e ela começou a falar com a Alexa e Eu acho que viralizou eu vi isso aí. esse vídeo. Ela, Alexa, não sei o que lá. Aí os pais apavorados, bem ignorantezinho do interiorzinho, assim, bem simplesinho. Simples. E eles, sem, apavorados, e ela rindo da falta de conhecimento deles, da leveza, da pureza deles. Só que isso também pode ser usado para causar nas pessoas revolta contra Deus. É. Porque quando as pessoas não sabem que existe uma tecnologia capaz de fazer isso, pode ser atribuído a Deus os acidentes naturais, porque antigamente só Deus controlaria a chuva. Você vê na Bíblia, um dos grandes milagres de Jesus foi parar a chuva, parar o temporal. Quem é este que até o mar obedece, o temporal obedece? É uma das coisas mais lindas que Jesus fez. E é muito chocante chegar a um ponto na humanidade onde a gente tem uma tecnologia que controle chuva. Isso é fato. Só que no Brasil não é falado. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar aqui para todo mundo pesquisar. Se você não gosta de teoria da conspiração, vai dar uma pesquisada sobre isso, porque para mim, eu acho que os assuntos que são mais relevantes são esses, porque eu acho que você tem que saber, porque você está andando na rua, você vê. Como eu vi, 3 dias depois teve o temporal.